Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje é sexta-feira. Pareceu que não ia chegar nunca. Meu Deus, semana pauleira, Durou um mês. tarifa, traição à pátria, Calabá, Joaquim Silvério dos Reis, bando de traíra, né? Pelo amor de Traição Deus. à pátria a gente está vendo ali há bastante tempo, né, Chico? Mas novidade bastante importante dessa semana. E hoje, Supremo Tribunal Federal voltando às atividades com discursos fortíssimos. A gente vai trazer aqui. Sim. E vamos chamar a Heloísa Vilela lá de Brasília também, que está acompanhando tudo. Cadê a Elo aqui com a gente? Falou Supremo, ela aparece. Estou aqui, cheguei. Suprema Boa jornalista. noite, boa tarde, pessoal. Olha, vou te falar, né? Às vezes a gente fica assim, até com vergonha de usar certas expressões, né? Mas eu tenho que dizer, hoje foi uma sessão histórica no Supremo Tribunal Federal, porque nunca eles voltam ao trabalho com esse monte de discurso. Foi uma coisa totalmente fora do padrão, mas eles voltaram para cair de cabeça, mergulhar direto na defesa da democracia. Então foi assim, direi a vocês, é um ambiente super sóbrio, mas a vontade que deu depois de cada discurso foi sair batendo palma, mas a gente não pode, tem que ficar quietinho, né? Eu imagino, Elo, antes disso teve jantar com o presidente Lula também. Aliás, a Elo falou de momento histórico, uma coisa que a gente não aguenta mais nesse país é viver momento histórico, chega, né? Um pouquinho de normalidade. Chega, né? Eu quero paz, não quero momento histórico. Mas vamos falar de mais esse momento histórico, porque é importante mesmo. Ontem o presidente Lula se reuniu até, ele ofereceu um jantar na noite de ontem aos ministros do Supremo. Hoje a gente acompanhou essas falas e a gente recortou aqui, trouxe alguns trechos mais importantes. A Elo acompanhou desde o começo, a gente vai poder repercutir aqui cada um deles com ela. Mas ontem, nesse jantar com o presidente Lula, foram 6 ministros. Então, foram o Luiz Roberto Barroso, que, aliás, fez um discurso, talvez um dos mais fortes que a gente viu hoje, o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, também o Cristiano Zanin, o Flávio Dino e o Edson Fachin estiveram lá. E eles disseram que nada vai mudar, apesar da retaliação do Donald Trump. A atuação da corte vai continuar no julgamento, ali seja no julgamento do 8 de janeiro, que é o mais importante nesse momento e que acabou resultando na tornozeleira do Bolsonaro, enfim. E vamos para o discurso de abertura, reabertura, na verdade, né, do Supremo Tribunal Federal nessa volta. Vamos começar pelo Alexandre de Moraes, que tem sido o alvo principal dos Estados Unidos, do governo Donald Trump. Ele falou que ele vai ignorar totalmente as sanções do Trump. Vamos assistir esse primeiro trecho. Prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais. Isso aqui é só um trechinho para a gente começar, né, Lô? Se você quiser começar ressaltando o que te chamou mais atenção nas falas do ministro Moraes, mas a gente separou mais 2 trechos aqui também de falas super fortes, muito importantes. Eu acho que a gente pode ir para essas falas, eu só chamaria atenção no tom que ele usa, né? Claro que o vocabulário que ele usou, e eu anotei várias palavras aqui importantíssimas que ele usou repetidamente, mas eu acho que o tom que ele usa é muito diferente do tom do Barroso e do tom do Gilmar Mendes. É enfático, é de quem está realmente imbuído de a raiva santa, né? Aquela ira santa. Ele está imbuído dessa ira santa e de um grau de convencimento da importância do papel que ele está representando hoje no país. Acho que ele não tem a menor dúvida disso. E de uma firmeza
clara, convicta de que nada vai mudar e que o trabalho da Suprema Corte continuará como vem acontecendo. Então, acho que esse é o tom e essa é a firmeza que ele deixou muito clara durante todo o discurso dele. Não, o louco é que esse é o grande desgosto de qualquer bolsonarista e da toda a família Bolsonaro e do Paulo Figueiredo e etc., é saber que depois de tarifaço, sanção aplicada, tudo que é tipo de castigo, empenho total do governo Trump, nada muda no processo que levará Bolsonaro à cadeia. Isso é o que pega na cabeça de cada um deles. Imagina, essa altura eles achavam que estaria resolvido. No mínimo, o Congresso teria votado a anistia. Nada aconteceu a favor deles. Eu acho que fica um contraste... Perdão. Não, por favor, Elô, por favor. Não, só ia dizer que eu acho que fica um contraste muito grande entre justamente o que Moraes chamou de covardia o tempo todo, da atitude covarde de quem fugiu do Brasil, que está lá fora trabalhando contra o Brasil, e a firmeza e a coragem da Suprema Corte que não se abalaram. Então, acho que esse contraste é muito interessante. Nós vamos explorar mais o teor das falas, mas falando da postura que a Elô mencionou, né, Gabi e Chico, chama atenção, porque essa semana saíram pesquisas, saiu Atlas, saiu Datafolha, saiu Quest, e algumas delas avaliaram a leitura das pessoas, dos eleitores, dos cidadãos brasileiras sobre a atuação do Supremo, mas também sobre a imagem de alguns ministros, inclusive o Alexandre de Moraes. Os resultados não são, embora as decisões estejam muito legitimadas na opinião pública, mas a imagem pessoal dos ministros continua não sendo muito boa. Afinal de contas, o STF, como outras instituições, também sofre com o desgaste da crise política prolongada que o Brasil vive na última década. Mas é importante porque, de alguma forma, o Alexandre de Moraes está dizendo: eu não levarei em conta para tomar minhas decisões como relator dos processos que estão sob a minha responsabilidade o ambiente externo. Ou seja as sanções do governo Trump, seja as pressões que possa haver por parte da base bolsonarista no Congresso Nacional. E não falou isso, mas também as pesquisas de opinião, ou seja, como um juiz tem que fazer, né? O juiz não pode se colocar sob pressão do ambiente externo. Então, importante a postura do Moraes nessa abertura do ano legislativo, né? Do semestre legislativo. Né? Vou aproveitar e chamar mais um trecho da fala do Alexandre de Moraes. Tem um momento que ele fala que estão lidando com pessoas da laia deles. Esse é o trecho que a gente vai mostrar agora. Vamos ver. Ao fazerem as postagens, dizem: ainda há tempo caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles. Acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte brasileira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Só para aproveitar também, emendar e trazer mais um trecho dessa fala, que é importante, quando ele fala que eles agem como milicianos, algo que a gente já vem conversando também aqui há algum tempo. Vamos transmitir também essa fala agora. Vamos lá. Fazem isso diariamente nas redes sociais, ameaçando as famílias dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeta a milicianos do submundo do crime, com as recentes ameaças aos presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre, da Câmara e do Senado Federal, com a ameaça de aplicação de um possível mal futuro, a Lei Magnitsky, como a minha aplicada, caso eles não façam o que se exige, o que essa organização miliciana exige, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada, será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, acham que estão lidando com pessoas da laia deles.
acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte brasileira. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos em do território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. Nossa equipe estava contando aqui, Elo, que ele usou termos como milícia, milicianos 5 vezes durante a fala dele. Quando ele começou a usar esses termos, eu falei, nossa, que coisa excelente, como ele colocou os pingos nos is direitinho, né? É uma coisa que a gente conversa há tanto tempo, esse tipo de chantagem, extorsão que eles estão tentando fazer com a Suprema Corte, com o Brasil inteiro, estão tentando extorquir o Brasil inteiro, comemorando a imposição de tarifas nas nossas exportações, como uma maneira de tentar subjugar o Brasil à vontade deles e colocando o Brasil à mercê de um outro país. Então, acho que foi muito claro o recado do ministro Moraes e mais, nesse recado também ficou mais do que dito que Eduardo Bolsonaro, se pisar no Brasil, nunca mais sair da cadeia, porque é como disse o ministro, há fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas, falando dessa tentativa de coação, de interferir no processo que está em andamento. Então, assim, Eduardo Bolsonaro, ele deu toda a condenação hoje do Eduardo Bolsonaro com uma lista de crimes muito bem definidos, né? Então, eu acho que Eduardo Bolsonaro só volta ao Brasil se um dia ele for extraditado, for condenado aqui, quando mudar o governo lá, quem sabe, os Estados Unidos mandam ele servir aqui junto com o Paulo Figueiredo. Muito bem lembrado, Elu. É quase como se fosse uma sentença antecipada do Eduardo Bolsonaro, o que foi dito aí. E outra coisa importante é que ele faz um jogo político necessário nessa hora, ele se alia a Hugo Mota e ao Columbre, ele cita os dois como também alvo da família Bolsonaro. Ele busca aliança ali no Congresso, que costuma ser não muito favorável ao Alexandre de Moraes. Então ele recorre ao Legislativo ali numa aliança interessante no discurso. Com certeza. É mais assim, quase como um lembrar a eles, olha... Vocês são os próximos. Se a gente não defende a democracia, pode acontecer com qualquer um, inclusive com vocês. Então é melhor vocês começarem a se afastar dessa gangue, né? Muito bem lembrado. E a primeira vez, talvez, né, Lu, nessas 5 menções a relação dos bolsonaros com práticas milicianas, porque a milícia é uma máfia que existe no Rio de Janeiro, mas há práticas que a milícia usa, que é a prática da chantagem, da extorsão, né, do sequestro, e é um pouco isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo agora com as chantagens, né, que tem forçado o governo americano a aplicar sobre o Brasil. Mas mais do que isso, lembra a opinião pública, lembra o Brasil de onde saíram esses sujeitos, né, porque não há nenhuma condenação de nenhum dos integrantes da família Bolsonaro por relação com a milícia, mas todo mundo sabe que eles mantiveram relações com a milícia, todo mundo sabe que o Bolsonaro defendeu legalizar as milícias quando era deputado, todo mundo sabe que o Queiroz, amigo de Bolsonaro, braço direito, quem cuidava dos esquemas de campanha do Bolsonaro, tinha relação com a milícia de Rio das Pedras, né? Então, quer dizer, que isso saia da boca de um ministro da Suprema Corte, né, lembrando o Brasil das relações que essa banda mantém com as milícias no Rio de Janeiro, também é muito importante, né? Quer dizer, é mais do que simbólico, é um lembrete de que, olha, não dá para permitir que esse tipo de gente volte a frequentar as instituições democráticas no país, né? Exatamente, eu acho que foi fundamental. E eu achei incrível também, Juliano, como ele fechou o discurso dele, né? Porque ele sabe que ele está falando para o Brasil inteiro, mas hoje em dia ele está falando para o mundo inteiro. Ele está falando da defesa da democracia brasileira para os brasileiros e dando recado para o resto do mundo, especialmente para o Donald Trump. E ele terminou o discurso dele citando Hamilton, né? Citando
Não, ele citou o Hamilton, não. Quem citou o Hamilton foi o Dino ele falou que o Dino citou o Hamilton. E aí ele falou: então eu vou citar o Abraham Lincoln, que foi presidente, que foi responsável por manter a união do país. E aí ele disse: o Lincoln dizia que há princípios que têm que ser inflexíveis. E ele falou: a independência do judiciário é um desses princípios que é e tem que ser inflexível, e é por isso que esse Supremo Tribunal Federal deve e irá sempre defender essa independência do judiciário. Então, recadinho para os Estados Unidos, para ficar tudo certinho, tudo completo no discurso. Muito importante. E acho que a gente vem falando aqui já há bastante tempo sobre como essa maneira do Eduardo Bolsonaro agir, né, com chantagem, é uma prática miliciana. Enfim, diversas pessoas até que trabalham com segurança pública no jornalismo, estudando a milícias há tempos, também enxergam, já venho acompanhando isso há bastante tempo. A gente falou aqui no Série Notícias também, né, segunda edição, Chico, sobre como essa prática, essa maneira de agir é realmente de milícia, de chantagem, né, para tentar conseguir, por meio, nesse caso do tarifaço, a anistia do Bolsonaro. Agora, a gente adiantou que a fala do Luiz Roberto Barroso também foi bastante histórica, como abriu o Elô falando, vou me apropriar desse adjetivo também, porque realmente foi, né? Assim, foi bastante impressionante a fala do Barroso. A gente quer destacar que também ele elogiou o Alexandre de Moraes, falando dos sacrifícios pessoais que ele tem passado nesse processo, né, de apuração do golpe, e também ele lembrou de violência do tempo da ditadura. Então a gente vai destacar primeiro essa fala aqui do Barroso, vamos assistir. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. Em contraste com um passado que nem vai tão longe, cabe registrar aqui: não houve nenhum desaparecido, ninguém torturado, nenhuma acusação sem prova. A imprensa inteiramente livre. As plataformas digitais com regulação equilibrada, que exclui apenas a prática de crimes e de atos ilícitos. Aproveitar, Elo, você quer comentar esse trecho primeiro? Tem um outro trecho aqui. Não, bastante eu só ia importante. dizer que ele chegou em 64, mas ele começou o discurso dele falando de todas as tentativas e bem-sucedidas ou não de intervenção dos militares na nossa história democrática, começando em 1891, e veio embora, citando um por um. E a gente até, né, a gente conhece, a gente sabe, mas a gente vê essa lista, é realmente espantoso. E aí ele fala: a gente está vivendo hoje o período mais longo de democracia continuada do país. Então, a gente não vai deixar o tempo voltar. Não existe retrocesso, disse Barroso. Então, acho que assim, foi um discurso também muito importante, uma série de estudantes de direito ali na frente que acho que devem ter aproveitado muito essa aula do Barroso, sabe? Vou aproveitar e trazer outro trecho aqui, Elô, porque quando ele passa a falar da nossa história recente aqui, ele pega ali desde as eleições, né, do período das eleições de 22 até o 8 de janeiro propriamente. E aí ele cita diversos episódios que aconteceram ali. A gente também traz esse trecho. A fala do Barroso como um todo, acho que foi fortíssima. A gente destaca mais uma fala dele. Vamos assistir. Vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, acusações reiteradamente falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial. Também houve mudança de relatório das Forças Armadas, que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas. Houve ameaças à vida e à integridade física de ministros do Supremo Tribunal Federal, que se repetem até hoje, inclusive com pedido de impeachment. Acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito. Tudo culminando em 8 de janeiro de 2023, com a invasão e depredação da sede dos 3 poderes da República.
e de acordo com a denúncia do Procurador-Geral da República, ainda por ser julgada, uma tentativa de golpe que incluía plano para assassinar o presidente da República, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. Faz um belo histórico, né? Não é brincadeira, né? Eu acho que é muito interessante quando ele fala a tentativa de golpe ainda ser julgada, entra em conflito com o que disse Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes diz tentativa de golpe sim, porque várias pessoas já foram condenadas e 500 delas confirmaram que o objetivo daquele 8 de janeiro era causar o caos para possibilitar a adoção de uma GLO, para o exército entrar e aí se dar o golpe. Ele relaciona isso com o que Eduardo Bolsonaro está fazendo agora. Ele falou, é o mesmo modus operandi, é tentar criar uma desestabilização econômica, portanto social, para o país ficar em convulsão para poder aí ter um golpe. Então, é o golpe continuado, né? Ele relacionou muito bem esses dois pontos. De todas as falas de hoje, a do Barroso e a do Gilmar Mendes eu assisti ao vivo. A do Barroso é a que mais me impressionou, né? Porque é um sujeito sempre muito ponderado, que se mantém um pouco à margem das polêmicas, mas ele questionou até o impeachment da Dilma. Porque ele fala, o Brasil vive um período de turbulência na última década, mas vivemos uma democracia, tivemos 2 impeachments, um deles questionável, usou uma expressão assim que dava... Chama muita atenção esse momento, Chamou né? muita atenção, e esse histórico que reflete uma espécie, Lu, de adesão a uma leitura, porque, claro, a realidade ela pode ser objeto de múltiplas leituras, de múltiplas interpretações. Um bolsonarista vai dizer que a crise que o país vive nos últimos anos tem a ver com, sei lá, a crise nos valores da família, da autoridade e não sei o quê. Nós, do campo progressista, vamos dizer que tem a ver com a crise do capitalismo, né, com as tentativas e por aí vai. Agora, ele adere a uma interpretação dos fatos, né? Adere a uma leitura que é uma leitura de que os momentos mais dramáticos que a política brasileira viveu nos últimos anos foram aqueles protagonizados pela extrema-direita no poder. É engraçado você falar, interessante você falar disso, né? Dessa leitura que eu acho que os fatos e a convivência dentro do Supremo e a maneira como esses processos estão sendo julgados pode ir aos poucos mudando a visão desses juízes. Claro. E é interessante você ter falado, porque na hora que eu estava sentada lá, eu estava olhando o Moraes falar e eu estava pensando o quanto daquilo também não está sendo dito não só para o Brasil e para o mundo, mas para aqueles juízes que estão sentados ali. Porque a gente não pode esquecer que a gente tem juízes bolsonaristas também na corte. Claro. E o quanto esse discurso, o fato do Moraes estar sendo atacado, o presidente da Câmara e do Senado também, toda essa situação que foi muito bem descrita na fala do Moraes, quanto que isso pode influenciar também os demais juízes que ainda são, né, egressos do bolsonarismo. Eu fiquei olhando muito para essa cena pensando, será que isso muda a ideia deles? É possível, né? Sem dúvida. É um milagre, mas acontece, né? Eu acredito. Bom, e se a gente olhar o histórico de alguns dos ministros que hoje estão sendo personagens importantes na defesa da democracia, nós vamos ver no passado eles fazendo coisas pouco republicanas aí, né? Quer dizer, legitimando a perseguição ao presidente Lula na Lava Jato, legitimando o impeachment contra a presidenta Dilma, e alguns deles, de fato, com o passar do tempo, foram mudando a sua percepção da realidade e hoje estão na linha de frente para colocar limite na tentativa de subversão das instituições que o bolsonarismo representa, né? Exato. Não, se lembrar que o próprio Alexandre de Moraes, ele vem e ele é resultado daquela ruptura democrática golpe, claro, que dá no governo Temer. Claro. Um traidor ali patente. Aí vem o Moraes, que não é um homem de esquerda, a gente tem que sempre lembrar isso. A extrema-direita o julga como fosse um aliado da esquerda. O Alexandre de Moraes é um homem que veio do centro, do PMDB, com passagem pelo PSDB,
ali do Centro Democrático, mas não Secretário de é Segurança Pública. secretário de Segurança João Pública de São Dória. Paulo, linha dura Na Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo. Muitos conflitos com o Ou seja, movimento social. com nenhuma característica que possa ser incluída em plataforma de esquerda, zero. E, no entanto, um zeloso guardião da democracia agora. É aquilo que se diz, né, Gabi, de que o bolsonarismo, a extrema-direita, é antissistema e parece um elogio. Não é um elogio necessariamente, tá? Porque, claro que o sistema tem muitos problemas, mas antissistema pode ser botar abaixo um pouco de democracia que a gente tem para implantar uma ditadura, uma autocracia, né? Exato. Então, o sistema tem muitos problemas, a gente precisa de um sistema muito melhor. Mas o que essa turma está oferecendo, na verdade, é destruir tudo, como eles disseram em vários discursos, inclusive durante